Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Hoje eu quero falar sobre a influência maligna na vida do narcisista, tá? Porque muitos acreditam que há espíritos ali usando o narcisista. Eu também acredito, mas eu não creio que ele seja um endemoniado como muitas pessoas pensam. Não é, endemoniado é uma coisa e servo do maligno é outra coisa. Antes, pessoal, dá um like aí pra mim, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ajude esse canal a crescer, gente. Então, pessoal, o narcisista, ele faz tudo planejado. O narcisista não tem arrependimento. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que não se arrependem de nada que fazem. Gente, se uma pessoa não se arrepende de nada que faz, ela não vai crescer como pessoa, como ser humano, tá? É uma pessoa orgulhosa que se acha muito certinha. É assim que eu vejo, porque arrependimento traz a sensação de que você quebrou uma regra que veio ferir os princípios de alguém, que você feriu alguém, que você causou algum dano, um desconforto, que você ofendeu alguém. E o ser humano que diz que não se arrepende de nada, ele não reconhece que ele erra, ele se acha muito perfeito. Então, essa sensação é preciso que todo ser humano sinta para que ele melhore como ser humano, para que ele seja uma pessoa da luz. Se ele não tem essa sensação, eu digo que ele não é da luz, ele é da escuridão, tá? Então, o narcisista maligno, por mais males que ele faça, ele não se arrepende, ele vai para a igreja, morre na igreja, se torna pastor, bispo, seja lá que diabos ele se tornar, ele não se arrepende. Quanto mais ele crescer, quanto mais ele recebe holofotes, elogio, admiração, mais perversidade ele vai fazer com as pessoas que ele pegar como vítima. Então, uma pessoa dessa, ela tem uma influência maligna sim. Como é que um ser desse pode ser um ser da luz ou um ser que possa se arrepender, possa ser salvo? Eu acredito que pessoas que tenham alguns traços narcísicos podem se arrepender. Eu acredito. Mas uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, que tem prazer na maldade, se alimenta da maldade, mente, engana e muitos até usam a Bíblia para enriquecer, para levar pessoas aí para um caminho que não vai levar a lugar nenhum. Então, gente, o arrependimento é normal. Se a pessoa não tem arrependimento, ela não tem parte com Deus. É simples assim. Se uma pessoa, principalmente os religiosos, é nítido, é muito claro. Uma pessoa que anda com a Bíblia embaixo do braço e destrói a vida de filho, vida de esposo, vida de esposa, vida de um monte de pessoas por aí e depois tem coragem de pregar sobre amor, perdão. Uma pessoa dessa não tem luz e não se arrepende, portanto, ele é influenciado por espíritos malignos e quem convive com ele vai sofrer essa influência também. Como eu já falei para vocês, eu vivia sobre uma nuvem de demônios. Na casa que eu morava com meu filho, a gente tinha um desconforto tremendo. Antes do narcisista chegar em casa, já tinha aquela sensação ruim, já começava a dar aquela sensação ruim. Um gato começou, ele se tornou um serial killer e um cachorro caiu não sei de onde, era um cachorrinho pequenininho, um pincher número 2. Foi um barulho, um estrondo que aconteceu com a queda daquele cachorro, não sei de onde, porque o cachorro não subia em lugar alto. Eu pensei que alguém tinha jogado aquele cachorro, mas não, o cachorro estava sozinho, meu filho estava no quarto jogando videogame com um amiguinho e o ser estava lá no fundo da chácara pescando, tá? Então, eu pude ver claramente que ali havia espíritos. Gente, é um tormento muito grande, é um tormento que só nós
Quem conviveu aí com um narcisista de nível alto, que passou por todos aqueles abusos por anos, é que vai entender o que eu estou falando, tá? Porque não tem como, gente, uma pessoa estar sempre de mau humor, porque eu tive com narcisista, eu convivi com narcisista mal-humorado, machista e religioso. Juntou tudo isso para me atacar, para destruir a mim e o meu filho. Citava versículos bíblicos para me convencer que eu estava errada. Pregava a palavra de Deus para me convencer que eu estava errada de querer um feijão de outra marca, que eu estava murmurando porque eu falei que a comida estava salgada para pôr menos sal, ou para comprar o óleo de outra marca, ou que ele estava muito no computador vendo pornografias ou fazendo coisas ilícitas. E eu era chamada de amarga, amargurada, murmurona, e fui difamada, e tive muitas pessoas que ficaram a favor dele porque acreditaram na difamação e me ignoraram no meio daquela turbulência toda, com meu filho sofrendo, a gente passando por dores terríveis, não tivemos ninguém. E a sensação que a gente sente quando a gente está no meio assim de pessoas que parecem ser tão boas e parecem ter amor, e de repente a gente precisa desse amor, desse socorro, a gente não tem, a sensação é que a gente está naquele tipo de seita. Eu não sei se vocês já assistiram aquele tipo de filme, onde tem uma seita, tem um bispo, um padre, e as pessoas seguem aquelas regras, seguem esse líder religioso fielmente, cegas, totalmente cegas, e essas pessoas são sacrificadas, elas aceitam ser sacrificadas, elas são levadas para abismo, para o fogo e tal, e aqueles que ajudam esse padre ou esse mestre, eles acreditam que aquilo vai agradar a Deus, então eles sacrificam pessoas inocentes, crianças, e não tem meio deles se convencerem que aquilo está errado, e eles fazem isso lendo a Bíblia. Eu já assisti filme assim. Então, a sensação que eu tive foi essa. Tinha que ter sacrifício de alguém, alguém tinha que ser sacrificado, tá? Por aquele ser, e algumas pessoas tinham que estar ali participando daquele sacrifício, apoiando aquele ser. Assim como Satanás usou a Bíblia para querer enganar Jesus, para levar Jesus para a perdição, para o erro, para o pecado e afastar ele de Deus, o narcisista também usa o nome de Deus. Muitos narcisistas usam, muitos narcisistas se tornam mestres numa religião para destruir a fé da pessoa, tá? Para fazer com que a pessoa deixe de ter fé em Deus, deixe de acreditar no Deus, porque eles ensinam que devemos seguir um Deus carrasco muitas vezes, um Deus injusto. Por exemplo, a pessoa está ali falando de tudo que o narcisista está fazendo com ela está doente, ela está mal, os filhos estão mal, e essas pessoas vão para os seus líderes pedir ajuda e não tem. Esses líderes negam ajuda e ainda culpam a pessoa. Como é que isso não é espiritual, gente? Então, o narcisista, ele é um servo fiel desse ser que atrapalha a vida das pessoas, que coloca o filho contra pai, pai contra filho, e acontecem muitas coisas terríveis, coisas horrorosas, até com criancinhas inocentes. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. Uma vez, gente, eu olhei para um gato, olhei para os olhos de um gato do meu quintal, olhei o comportamento de um gato, de uma vizinha. Aquele gato, não sei, me deu uma coisa assim tão ruim. Quando eu olhei para aquele gato, eu vi o comportamento dele. Aquele gato também era um gato que tirava a vida de um monte de filhote depois dele. Olha só, é que eu não posso dizer aqui o que aconteceu com esse gato, tá? Eu não posso dizer. Aconteceu uma coisa ruim depois com esse gato. Depois o meu gato passou a ter esse comportamento de tirar a vida de filhotes.
Se você não acordar que você precisa sair dessa influência, precisa cuidar de você, precisa buscar um Deus, numa comunhão entre você e Ele de fato, você pode cair em outros lugares, em seitas. Ou se você não reconhecer o quanto que você merece ser respeitada, merece receber aquilo que você dá, você vai cair de novo nesse abismo, nessa dimensão cheia de espíritos das trevas e vai ser difícil sair, se curar novamente. Identifique esses seres malignos antes que você caia nessa masmorra de destruição, tá, pessoal? Beijos e até a próxima!